Obrigado pelo convite, carinho. Amigos de longa data, né? Deus abençoe, viu? Meu companheiro aí, ó. Viajamos o litoral todos juntos para adorar Jesus. Quem achou o texto diz amém. Mateus 15, 25 diz assim: Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Vou ler de novo, para você agarrar na tábua do seu coração. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Com carinho, olha meu irmão, Pai, glória a Deus. Assim, ó, o seu clamor pode mudar tudo. O seu clamor pode mudar tudo, viu? Glória a Deus. Você entendeu? Então aponta para ele e diz: Você entendeu? Você entendeu? Entenderam? O seu clamor pode mudar tudo. Pode deixar um pouco alto, Roberto. Com esse calor eu vou perder a voz rapidinho. Pode se assentar adorando a Jesus, por gentileza. Jesus está na casa. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de nos expressarmos, lermos, ou fazer a narrativa, quem nos escreve é Mateus. Mateus foi convocado pelo próprio Jesus. E todos nós que lemos as páginas celestiais da Bíblia sabe muito bem que Mateus não tinha intimidade com o seu próprio povo, os judeus. Por quê? O filho de Alfeu, conhecido dentro das páginas celestiais da Bíblia por dois nomes. O nome verdadeiro é Levi, mas se constituiu-se por Mateus. Ele era cobrador de imposto, trabalhava a serviço de Roma, e os judeus não via muito bem esses cobradores de imposto, porque de vez eles cobrarem aquilo que era justo, eles cobravam muito mais além do que era necessário cobrar. Isso você tem uma base bíblica para entender no livro de Lucas, capítulo de número 19. Perceba-se quando Jesus entra na casa de um homem por nome de Zaqueu. Qual é as palavras de muito? Como pode entrar na casa de um ladrão, de um falso? Perceba-se que todos os cobradores de imposto não era eles bem visto na sociedade judaica. E para você entender que eles não eram tão bem relacionados, eles não andavam sozinhos. E para você entender que eles não andavam sozinhos, dentro da cultura, dentro da sua história, ninguém conhecia os cobradores de imposto pelo seu nome. Ninguém tinha aquela intimidade. Todos iam no dia de pagar imposto, entrar na fila e pagavam imposto. Às vezes no meio da fila achavam injusto, como nós achamos nos dias de hoje, que é tanto imposto para lá, tanto imposto para cá, e a gente acha que é injusto. E a Bíblia vai dizer que um dia quem vai pagar imposto é Jesus de Nazaré. E Jesus entrando na fila para pagar como todos pagavam, vivendo uma sociedade como nós vivemos hoje, de vez Jesus somente pagar, Jesus o chama de Levi. E quando chama, a Bíblia diz que ele deixa tudo e segue a Jesus. Ele vai caminhar com Jesus. E é interessante que a chamada de Mateus, você encontra no livro de Mateus capítulo 9, verso 9, no livro de Marcos capítulo 2, verso 14, no livro de Lucas capítulo 5, verso de número 27, você vai entender que os três evangelistas, eles dão a enfática de narrar a vida e a chamada de Mateus. Agora ele descreve uma passagem
Essa passagem se encontramos no capítulo de número 15, que é epígrafo. O texto, em algumas traduções, diz a mulher cirofenícia. Em outras traduções, vai dizer a mulher cananeia. Muitos debatem, eles batem a cabeça. Há uma palavras que eles vão debater, dizendo que o livro de Mateus, ele é notável pela sua organização meticulosa, e o foco do livro de Mateus é no cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Você percebe-se que o livro de Mateus estrutura o seu evangelho em torno de 5 grandes discursos de Jesus. Mateus está criando um paralelo com os 5 livros da Torá, que reforça a sua intenção de apresentar Jesus como o novo Moisés, o cumprimento da lei. E qual é esses grandes 5 discursos? O primeiro discurso é o Sermão da Montanha, que encontra no capítulo de número 5. O segundo discurso é o discurso missionário. O terceiro discurso é a parábola do reino. O quarto discurso é o ensinamento sobre a comunidade. E o quinto discurso é o discurso escatológico, que você pega o capítulo de número 24 e o capítulo de número 25. Se você pega o livro de Mateus, o tema central que Mateus quer escrever é o reino dos céus, que Jesus veio inaugurar. Mateus, ele utiliza essa expressão de uma forma única, diferenciada dos outros evangelhos, diferente de Marcos, diferente de Lucas e diferente de João. Esse foco no reino dos céus reflete uma preocupação em apresentar Jesus como Messias prometido. Perceba-se que Mateus, ele traz a concretização da profecia do Antigo Testamento. Qual? Livro de Isaías, capítulo 7, verso de número 14. É o próprio profeta Isaías que descreve e fala que uma virgem concederia e daria luz a um menino, e o seu nome seria Emanuel, traduzido Deus conosco. Aí você pega o livro de Mateus, capítulo de número 1 e capítulo de número 2. Mateus descreve que Maria foi a escolhida, e o anjo aparece dizendo: bendita és tu entre a mulher, que o Senhor escolheu para que gerasse o Salvador da humanidade. Ele descreve a mesma palavra que Isaías expressou. É somente o texto que nós acabamos de nos expressar. Você só vai encontrar no livro de Mateus, no capítulo 15, verso 21 ao verso de número 28. Você também encontra no livro de Marcos, capítulo de número 7, verso 24 ao verso de número 30. Quando você dedilha as páginas celestiais da Bíblia, você vai entender no capítulo de número 14. Aprendemos que o Salvador, ele está ciente da morte de João Batista, que fora decapitado por instigação de Herodias, por um pedido da mulher, a saber, da morte do seu primo. Jesus tentou se retirar de navio a um lugar deserto, apartado, talvez para chorar, talvez para passar um tempo com seus discípulos, em uma demonstração de quando Jesus sai do meio da multidão, ele entra dentro do barco. A Bíblia vai expressar, a Bíblia vai dizer que a multidão encontra Jesus, e por compaixão Jesus começa a pregar. Por compaixão à multidão, Jesus começa a anunciar a sua palavra. É no mesmo capítulo de número 14, que Jesus, no meio da multidão, não quer despedir ninguém de barriga vazia.
não quer que ninguém vá embora. Aí a Bíblia vai dizer, no capítulo de número 14, verso de número 13 do mesmo livro que nós estamos expressando, o livro de Mateus, vai dizer que ele pega 5 pães e 2 peixinhos, erguendo para o alto e dando graça, começou a distribuir para toda a multidão. Quando a Bíblia relata multidão, multidão não é 5.000, não é 10.000, multidão quando a Bíblia relata é de 20 a 30 mil pessoas. Perceba-se que quando Jesus faz a multiplicação dos pães e do peixe, só homens, era somente 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Eu acho bonito, porque os discípulos na multiplicação dos pães e do peixe estava desesperado. A palavra de um é: manda embora, porque não temos alimento para todos. E mesmo que tivéssemos dinheiro, não teríamos o suficiente para poder alimentar toda essa multidão. Aí Jesus pergunta, e outro vai responder: tem um menino aqui com um cesto, e dentro do cesto tem 5 pães e 2 peixes. Jesus olha para os discípulos e dá uma ordem. Qual? Manda que a multidão se assenta de um conjunto de 50 ou um conjunto de 100 pessoas, e eles começam a passar no conjunto de 50, eles começam a passar no conjunto de 100 pessoas. Ele tira um pão, ele tira outro pão, ele tira outro pão. A palavra de muitos não diz a Bíblia, mas eu posso entender e abrir um parente para você começar a glorificar o nome do Senhor. A palavra de muitos é: esse pão não vai dar, não tem o suficiente. Mas quando olha no cesto só tem o pão, aí tira e começa a brotar outro pão. Quando olha dentro do cesto só tem o peixe, quando tira o peixe e entrega para a multidão, começa a brotar outro peixe. Porque na presença de Jesus ninguém passa necessidade. Eu vou dizer de novo para você começar a expressar glórias a Ele. Na presença de Jesus não tem ninguém que vai passar necessidade. Perceba-se uma coisa, o texto que João expressa, João vai escrever que eles voltam com o cesto vazio. Ele chega com o cesto vazio, mas quando Jesus faz a multiplicação e despede a multidão, cada um vai voltar com o cesto cheio, cada um vai voltar para casa abençoado, cada um vai voltar para casa cheio. E eu vou abrir um parente para você levantar a mão e começar a dar glórias a Deus. Você não entrou aqui à toa. Talvez você entrou aqui com o seu cesto vazio, mas o Espírito brada para anunciar dentro desta casa qual você vai voltar com o cesto cheio. Você vai voltar com o cesto cheio. Glória. Glória a Deus. Perceba-se, Jesus se afasta da multidão, pega os discípulos e vai para um lugar, qual? Regiões de Tiro, a grande Fenícia. Marcos capítulo 7, verso 24, verso 23, verso 25. Marcos é muito detalhista, ele escreve assim: e Jesus desceu para a região de Tiro e não queria que ninguém o soubesse que ele estava ali. Entenda o texto. Se ele está dizendo que não queria que ninguém soubesse que ele estava ali, Jesus queria descansar. Ele era homem, estava na terra, era 100% homem. Ele cansava, ele precisava deitar para descansar, dormir, se alimentar. Ou queria passar um tempo com seus discípulos para instruí-los mais e mais. Eles estão eufóricos, porque a Bíblia vai dizer que eles voltaram de uma missão que o mestre concebeu a mão deles fazer. Eles voltaram pregando, anunciando uma experiência que eles nunca pensavam em passar na vida. Eles passaram, tocaram o enfermo foi curado, tocaram da pessoa possuída, a pessoa possuída foi liberta. Eles estão loucos para contar isso. Glória! Aí, para eles se sentir um pouco mais à vontade na intimidade, eles descem para a região de
Tiro e Sidom. E a Bíblia vai dizer que Mateus, é Marcos que escreve, que não queria que ninguém soubesse que ali ele estava. Mas a Bíblia também vai dizer, Mateus escreve no capítulo 15, verso 21, uma mulher conhecida como a mulher cananeia, conhecida como a mulher cirofenícia. A Bíblia não dá a biografia da sua vida, a Bíblia não fala o nome do seu esposo, o nome dos seus filhos. A Bíblia só vai situar a vida de como mudou a vida dela. A Bíblia vai dizer que ela tinha uma filha, e a filha estava possuída por demônios. É ela mesmo que vai dizer para Jesus, e o texto vai expressar que a sua filha estava miseravelmente endemoniada. A palavra endemoniada significa ninhos de demônios. Ela estava possuída, e a Bíblia vai dizer que uma mulher possuída, um homem possuído, ele não tem controle do seu próprio corpo. Lembra do jovem lunático? O pai mesmo expressou, ele se jogava no fogo, ele se batia, ele se cortava. Entenda isso aqui, a história vai dizer, não estamos baseando agora na Bíblia, estamos baseando nas palavras do grande historiador Flávio Joséfo. Eu abro um parênteses para você entender. Ele vai expressar dizendo que todas as vezes que esta mulher tinha que sair de casa, ela deixava sua filha amarrada, porque se deixasse ela livre, ela poderia se cortar, ela poderia se jogar, ela poderia se bater. Todas as vezes que essa mulher ia procurar alguma coisa, ou fazia umas fazeres de casa, esta mulher amarrava a sua filha. Talvez já entender o contexto desta história, eu observo a tristeza no coração desta mãe, mas ela é cananeia, ela é de Canaã, por isso é coisa de cananeia, e o povo cananeu não era muito visto diante dos judeus. Os judeus os chamavam de cachorrinho, porque eles entendiam que a salvação era só para eles. Então os cananeus não mereciam a salvação. Aí vai dizer que os cananeus são mais odiados por causa da adoração aos deuses, o Deus Baal, Deus Apolo, outros demais deuses que eles sacrificavam. A nação cananeia era conhecida pelo seu ato de crueldade, qual? Sacrificar crianças a um Deus que tem mão, mas não pode mexer. Sacrificar criança a um Deus que tem boca, mas não pode falar. Sacrificar criança a um Deus que tem cabeça, mas não pode mover. Sacrificar criança a um Deus que tem nariz, mas não pode cheirar. Sacrificar criança a um Deus que tem olho, mas não pode ver. Esta mulher está vindo desta geração, desta, aleluia, nação, e o Deus que eles mais adoravam, o Deus que ela mais clamava, era conhecido no grego como Asclépios ou Esmum, o Deus da cura. Eu percebo a situação desta mulher. Toda vez que ela entrava no templo do Deus Esmum, ela levava uma oferenda. Quem sabe ela se ajoelhava dentro do templo, ela clamava, ela gritava, e quando ela voltava para casa, estava da mesma forma. Nada mudava, nada, tudo piorava. A filha dela talvez ia de mal a pior. Talvez esta mulher procurou alguns feiticeiros, alguns sacerdotes para poder ajudar a situação da filha dela. Eles também não conseguiram ajudar a situação da filha dela. Mas aí quando Marcos escreve que ela desceu, que ele desceu à região de Tiro e Sidom, Marcos vai dizer que não queria que ninguém soubesse que ele estava. Mas é o que eu admiro dentro das páginas celestiais da Bíblia. Por quê? Porque ela não vai parar até conseguir a providência do milagre para dentro da casa dela. Eu vou dizer de novo, esta mulher é que me chama atenção. Atenção por quê, pastor Victor? Por causa da tua determinação, por causa da sua ousadia. Ela está procurando socorro para lá, ela está procurando socorro para lá. E agora Marcos vai detalhar, dizendo e ouvindo falar de Jesus.
quando ela ouve falar de Jesus, talvez ela perdeu a esperança, porque procurou aqui, não achou nenhuma resposta, procurou aqui, não teve solução, procurou aqui, também não teve milagre nenhum. Talvez ela está voltando para casa desanimada. Mais um dia eu vou viver nesse inferno de vida, mais um dia a minha filha vai continuar sendo, aleluia, esbofeteada por Satanás. Aí alguém chega para ela e diz assim: sabe quem está na região? Eu não sei quem é. Tem um aí que faz milagre, está na região. Tem um aí que muda a história, está na região. Eu quero que você entenda, eu estou abrindo um parente para você entender. É Marcos que descreve: e ouvindo falar de Jesus. O que ela ouve falar de Jesus? Por onde ele passa, vidas são transformadas. Ele passou, saindo de Jericó, tinha um coxo, o coxo voltou a andar. Ele estava a caminho de Jerusalém, e 10 leprosos gritaram: ei, se você quiser, nós pode ser limpo. Ele disse para nós virar aí para o sacerdote. Quando nós viramos, olhamos um para o outro, a nossa pele estava feito bebê, purificado. Aonde ele passa tem milagre, aonde ele habita tem milagre, aonde ele está. Então você não entendeu? Vou dizer de novo: aonde ele passa tem milagre, aonde ele habita tem providência, aonde ele está tem resposta, aonde ele está Satanás não pode habitar. Tem uma vez que ele chegou no templo de Cafarnaum, na sinagoga de Cafarnaum, tinha um homem possuído. Quando ele pisou dentro da sinagoga, o demônio gritou: ei, o que temos nós contigo? Veio atrapalhar o que nós estamos fazendo. Satanás teve que bater em retirada, porque aonde a presença está, ele não pode agir. Aonde a presença está, ele não pode fazer nada. E eu vou profetizar para você glorificar: a presença está na casa, a presença está na casa. Uma presença na casa. Meu Pai. Santo é o teu nome. Uma presença na casa. Glória, glória, glória. Ele é mais joia, Vácia. Ele é macaia, sé. O que tu veio fazer aqui? Meu Pai. Veio somente para visitar o irmão? Veio porque virou costume? Ou veio porque precisa de providência do Pai? Glória. O que tu veio fazer aqui? Eu não sei o que tu veio fazer aqui, mas o Pai que conhece todas as coisas sabe. E Ele manda anunciar dentro dessa casa. Pega quem quer, guarda na palma do coração também quem quer. Eu estou descendo providência para pessoas aqui dentro desse recinto. Eu vou tratar o que o Espírito já bradou no meu coração para anunciar dentro desta casa. Eu estou providenciando um milagre para vidas dentro desta casa. Enquanto você adora, Deus está visitando a tua casa. Enquanto você adora, Deus está visitando a tua família. Todo laço, toda ferramenta, toda potestade, ai, a pastel e bacalhau está caindo agora por terra. Só quem vem adorar, só quem vem adorar, só quem vem adorar, só quem vem adorar. É bacalhau. Eu senti por Deus aqui. Ele está na casa. Ô Pai. E você está debaixo da onipotência mão de Deus. O salmista está dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Pois direi do Senhor: Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinho e da peste perniciosa. Ele cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. Ele é verdade
verdade será teu escudo e a tua defesa. Você não terá medo do terror da noite, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola a meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas o Senhor brada dizendo: você não será atingido, pois somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa do ímpio, porque o Senhor é o teu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará na tua tenda, porque Deus já está visitando. Deus já está visitando. Pai, grande, grande, grande. O que me chama a atenção nessa mulher é a sua determinação. Porque é o seguinte, ela sabe que se ela se apresenta na frente dos judeus, ela vai ser totalmente esculachada. Até apedrejada ela poderia ser. Ela sabe muito bem. Só que ela ouve falar. E quando eu falar, quem pode mudar? Quem pode mudar a história da vida dela? Talvez ela saiu de casa assim, ó: eu só volto para casa quando eu receber o que eu fui buscar. Você pegou? Eu estou entrando dentro da história. Quando ela sai de casa, ouve falar de Jesus, talvez a palavra dela poderia ser essa: eu só volto para cá quando eu receber o que eu fui buscar. Estou sentindo Deus aqui. Glória! Ela encontra Jesus. Não sei como ela encontra, mas ela encontra. Também não sei se a casa tinha muro, tinha portão. A Bíblia não dá esse retrato, mas é o retrato que ela acha. Ela acha Jesus dentro da casa. E quando ele está dentro da casa, pegou não, né? Ela acha Jesus aonde? Dentro. Dentro. E quando ele está dentro da casa, ela acha ele. Interessante, ela é cananeia, não é judia. Só que a expressão do clamor dela vai ser de um judeu. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os discípulos olham e viram as costas. Olha para o mestre e diz: não ouve, manda embora. É cananeia, não presta, nação que não presta. E Jesus está lá. E ela está lá: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Glória! A barreira não impede o clamor de chegar aos ouvidos do Eterno. As provas cotidianas da vida não vai impedir do teu clamor chegar aos ouvidos do Eterno. Quem lembra de Bartimeu? É a mesma expressão. Filho de Davi. Alguém olha para ele, cala a boca. Ele não vai te ouvir, ele mais alto. Filho de Davi. Alguém diz, cala a boca, ele grita mais alto. Porque o seu clamor vai incomodar Satanás, mas vai chamar a atenção de Deus. Esse aqui já veio direto do céu e eu repito para você: o seu clamor vai incomodar o inferno. O seu clamor vai incomodar os demônios, mas vai chamar a atenção de Deus. Lembra de Daniel? Daniel estava à beira do rio e aparece o anjo do Senhor. Aí o anjo olha para Daniel e diz assim: Daniel, muito amado, homem muito respeitado, Deus ouviu a tua oração desde o primeiro dia, mas o príncipe da Pérsia tentou impedir para que a tua oração não fosse respondida. Mas o príncipe da Pérsia perdeu mais uma vez, porque Deus está bradando dizendo: eu estou com ouvidos estendidos para ouvir o clamor da minha igreja. Eu estou com ouvido estendido para ouvir o clamor da sua. Só que veio
clamor, Deus vai expressar para Jeremias dizendo: clama a mim, eu responder-te-ei. Só quem veio clamar, só quem veio clamar, só com o teu clamor pode mudar a tua história. O teu clamor pode mudar a tua história. O salmista expressou: ouve, ó Deus, a minha oração e atende o meu clamor. A oração ainda faz um negócio diferente na tua vida. O Salmo 4, verso 3. Ei, o Salmo 4, verso 3 diz: o Senhor ouvirá quando eu o invocar. Aproveita que o céu está aberto dentro desta casa. Erga a tua voz, erga a tua voz, erga a tua voz. O que veio tu fazer aqui? Deus está dizendo: eu estou pronto a atender a igreja. Erga a tua voz, erga a tua voz. Isaías 55:6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Tá. Invocai enquanto Ele está perto. Essa mulher vai quebrar todas as barreiras através do clamor. E isso é que chama a atenção de Jesus: o clamor. Não é uma voz eloquente, bonita, só pegar o microfone, aquela cantora que canta maravilhosamente, você se apaixona pela voz. Isso aí não chama a atenção de Jesus. Não é uma pregação bem detalhada, uma teologia, uma hermenêutica. Isso aí também não chama a atenção de Jesus. O salmista vai dizer que o que chama a atenção de Jesus é um coração quebrantado na tua vida. Glória! Ela chama a atenção de Jesus. Jesus dá atenção para ela. Jesus disse: mulher, não posso pegar o pão da mesa dos seus senhores e dar aos cachorrinhos. Entende isso aqui? Literalmente. Estou dizendo em literal, literalmente. A expressão que Jesus falou parece que chamou ela de cachorrinho, dizendo: eu não vim para vocês, eu vim para o meu povo. Aí ela expressa dizendo: mas os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa dos seus senhores. O que chama a atenção de Jesus é a determinação dela e a coragem, a resposta dela. Que Jesus vai olhar e dizer assim: mulher, grande é a tua fé. A fé move montanhas. Mulher, grande é a tua fé. Aí Jesus olha para ela assim e diz: mulher, pode ir para casa, pode ir, porque o que tu veio buscar, você vai levar. O que tu veio buscar, você vai levar. Entende isso aqui? O verso 28 de Mateus: e respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. Enquanto ela estava falando com o pai, o anjo do Senhor já tinha visitado a casa dela, já tinha expulsado todo o mal de dentro da casa dela. Glória! Porque quando ela chegou dentro da casa dela, a Bíblia diz: e a sua filha estava sã, curada, liberta, transformada. Eu não sei o que tu veio buscar, mas antes de você adentrar dentro da tua casa, o Senhor já entrou lá primeiro. Ô, glória, eu creio. O Senhor já está fazendo, o Senhor já está operando, o Senhor já está agindo. Você acredita nessa palavra? Amém. Posso ficar de pé com a igreja, pastor Roberto? Fique de pé comigo, por gentileza, e no mesmo espírito glorificando e adorando ao Rei.
Pega na mão desse crente que está ao teu lado, por gentileza. Pega na mão desse crente que está ao teu lado. Olha para ele e diz assim: está preparado para viver o extraordinário de Deus? Deus? Está preparado? Então glorifica a Deus. Glória, glória. Fecha os teus olhos, Altíssimo Senhor, meu Deus. Pai. Ô Senhor. Você acha melhor? Oh, aleluia, Deus. Meu Pai, Senhor. Continua assim, irmãos. Eterno e bondoso Deus, Pai. nós estamos de pé clamando. O Senhor, Pai, conhece a área, a necessidade de cada um, Deus. Pois cada um se sacrificou nesse dia para chegar até aqui, Pai. O Senhor sabe, Deus, o que eles precisam. Deus, enquanto nós estamos aqui, Pai, entendemos que é uma guerra no mundo espiritual, Pai. Sim, é verdade. E o príncipe da Pérsia está tentando fazer que o milagre não chegue nos lares, nem a providência, Pai. Mas o salmista vai dizer que o Senhor já deu ordem aos seus anjos ao nosso respeito. É verdade, Pai. O Senhor já está quebrando barreiras por causa do clamor da igreja. O Senhor já está quebrando corrente por causa do clamor da igreja. O Senhor já está guiando providência, Pai. Quem veio de Senhor buscar cura, derrama sobre ele a cura. Quem veio buscar novo, derrama sobre a igreja do Senhor renovo. Quem veio buscar libertação, Pai, tanto para casa ou para a família, enquanto essa pessoa chegar lá, haverá libertação, Deus. Porque toda potestade e principado já caiu por terra, enquanto a igreja começa a aclamar o Deus Todo-Poderoso, o Deus Altíssimo, o Deus que eu sirvo está bradando aqui dizendo: o milagre já está acontecendo. Só que veio clamar. Só que veio clamar. Começa a erguer a sua voz. Deus está dizendo: o que tu veio pedir, o que tu veio, o que tu precisa. Fala comigo, que eu estou agora realizando. Fala comigo que eu estou fazendo. Oh, glória a Deus. Eu estou ouvindo, eu estou ouvindo barulho de corrente sendo quebrado aqui. Meu Deus do céu, há uma batalha no mundo espiritual. Satanás não quer que você receba. Mas Isaías escreveu: toda ferramenta preparada contra ti